Olá Brasil, olá a todos! Estamos aqui mais uma vez, a nossa última aula natural. A próxima aula vai ser a revisão de todos os assuntos. Não sei nem se vai dar tempo da gente falar sobre tudo, mas eu espero que sim. Então, uma aula bem interessante onde a gente vai finalizar esse ciclo de enfermidades relacionadas ao sistema cardiovascular. Para hoje eu trouxe aula de insuficiência cardíaca congênita e aterosclerose. Isso tudo que a gente vai falar em uma aula só. Então, eu conto com a colaboração de vocês para que a gente possa desenvolver a aula da melhor forma possível, tá bom? Deixar de conversa mole, iniciar a nossa aula de hoje. Só vou pedir, se o pessoal tiver aqui, o cronômetrozinho, que eu já estou perdido no tempo. Mal comecei a aula, já estou perdido no tempo, pessoal. Então, ó, ICC e aterosclerose. Primeiro, insuficiência cardíaca. ICC é a sigla, insuficiência cardíaca congênita. Então, ó, congestiva. A insuficiência cardíaca, ela acontece quando? Quando o coração não pode bombear sangue suficiente para o resto do corpo. Há apenas uma diminuição na capacidade de bombear o sangue. Porém, o coração continua batendo. Então, imagina só, tá tudo tranquilo aqui, tá? De repente, o sangue já não consegue bombear uma grande quantidade, na verdade o coração, sangue não, né, pessoal? O coração não consegue bombear uma grande quantidade, uma quantidade suficiente para todo o nosso corpo, e isso faz com que a gente fique diante do quadro de insuficiência cardíaca, ou seja, aquele trabalho que o coração ele tinha que desempenhar, ele não está sendo suficientemente bom, ok? Então, ó, a gente tem aqui. Com isso, o corpo ele vai receber o quê? Menos nutrientes e oxigênio do que precisa. O indivíduo apresentará dificuldades para caminhar, subir escadas, levar pesos, falta de ar. É natural. Quais são as funções do sangue? Levar oxigênio, levar alguns gases e levar os nutrientes para todos os órgãos. À medida que o indivíduo ele passa a não ter essa circulação de sangue de uma forma normal, de uma forma natural, é natural também que esses órgãos eles não sejam nutridos e não recebam a quantidade de oxigênio que eles deveriam. Isso é um grande problema, ok, pessoal? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso para que a gente possa desenvolver de uma forma bem tranquila todos os remédios e todas as medicações relacionadas à insuficiência cardíaca. Falta de ar, dificuldade quando sobe escadas, isso tudo pode ser indicativo da insuficiência cardíaca. Por isso que normalmente, as pessoas, esse cara está ficando muito cansado. Ou então, a mulher, ela fez uma caminhada lá ao redor da casa dela e também ficou um pouco mais cansada do que o normal. Por que que isso se dá? Então, pode ser um débito cardíaco, ela pode estar com essa insuficiência cardíaca e que tem que ser corrigida de alguma forma. Algumas vezes, com controle da dieta, da nutrição, se tiver ligada ao alto peso, à obesidade, então se tiver isso tudo, a gente vai ter que realmente reduzir, vai ter que ajustar, tá? Mas, se não tiver ligado a esses fatores e tiver ligado a outros fatores, a gente pode ter que intervir também de forma medicamentosa. A insuficiência cardíaca, quando crônica e prolongada, ela pode se apresentar também de forma repetida, além de crônica e prolongada. Ela pode afetar unicamente o lado direito ou o lado esquerdo do coração, sendo chamada de insuficiência cardíaca direita ou insuficiência cardíaca esquerda. Com mais frequência, os dois lados ficam comprometidos. Então, dificilmente ela vai afetar apenas um dos lados, tá? O mais normal é que ela afete os dois. Então, afetou o lado direito, também afetou lá o lado esquerdo. Insuficiência cardíaca. Ocorre tanto em homens como mulheres sem predileção nenhuma. Tanto homem como mulher pode ter insuficiência. Normalmente ocorre nas mulheres de idade um pouco mais avançada, assim como nos homens também. Então ela é mais comum em idosos, né? Até porque a gente imagina e a gente quer que as pessoas jovens, como todos nós, estejam com o coração
inteiro, tá? Às vezes ele sofre um pouquinho, porque o homem ou uma mulher chegou lá, deu uma machucada nele, mas depois ele vai se recuperar. O que é que a gente quer? Nosso coração funcionando em seu pleno estado, a pleno vapor, ok? Então, ó, quando o miocárdio não pode bombear ou expulsar muito bem o sangue para fora do coração, a gente denomina insuficiência cardíaca o quê? Sistólica, tá? Então, ó, quando o miocárdio ele não consegue bombear ou expulsar o sangue para fora do coração, a gente está diante de uma insuficiência cardíaca sistólica. Quando os músculos estão rígidos, tá lá, rígido, tá? E não enche de sangue, a gente vai chamar de insuficiência sistólica. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, alguns exemplos. Falar um pouquinho só dela, da insuficiência cardíaca congestiva, para que vocês tenham uma ideia do que é. Então tá aí, ó. Rapaz, o peito dele, vamos entrar aí nesse coração para a gente ver. O coração batendo normal, tá tranquilo, ó. Em pleno funcionamento da bomba, contrai, relaxa, relaxa. Aqui, ó, a musculatura toda do coração, tiramos a capa, ali a válvula, né? Como vocês já viram em toda a parte de anatomia. De repente, pessoal, quando esse coração a gente passa a ter uma dificuldade um pouco maior para que ele tenha esses batimentos, e os batimentos eles passam, ó, ele aumentou de tamanho, ó, já está vendo aqui, aumentou de tamanho, ele não está conseguindo mais bombear daquela forma, ao invés do sangue ter um fluxo contínuo, ele tem um fluxo um pouco mais intermitente. E isso faz com que o indivíduo ele tenha diversos sintomas, como dor no peito, cansaço, fadiga, isso tudo relacionado, ó, aqui a gente viu, aumentou a espessura desse músculo, deixando as paredes um pouco mais rígidas e dificultando assim todo esse processo de contração e relaxamento do coração, ok? Eliminar aqui. Principais causas. Quais são as principais causas das insuficiências cardíacas congestivas? Enfermidades da artéria, né, das artérias, desculpa aqui, das artérias coronarianas, normalmente devido a um ataque cardíaco prévio, como infarto do miocárdio, impedindo a correta irrigação dos músculos cardíacos, tá? Então, ó, quando há um ataque cardíaco prévio, aí o indivíduo já começa a ter maiores probabilidades de desenvolver outras doenças cardíacas, é lógico. Então, uma delas é a insuficiência cardíaca congestiva. Por quê? Através do impedimento dessa irrigação. Então, ele não vai ficar irrigado da forma correta. As principais causas: defeito no músculo cardíaco devido ao consumo de álcool, de alguns fármacos, hipertensão arterial, efeitos a longo prazo, as enfermidades nas válvulas cardíacas, né, que elas fazem com que o coração trabalhe com mais dificuldade, tá? Então essas enfermidades elas fazem com que realmente o coração ele trabalhe com muito mais dificuldade nas válvulas, por isso que dos maiores problemas, até mesmo cirúrgico, quando vai lá, precisa fazer uma cirurgia do coração, troca a válvula. Tudo bem, vai lá, tem uma válvula que já é uma válvula natural, coloca uma válvula artificial e essa válvula artificial, com o tempo, pode ser necessário sim a sua troca. E daí, para que tem que trocar? Justamente para evitar o risco de infecção, ela pode estar trazendo algum problema, ela pode simplesmente não estar atuando como deveria. Ou até mesmo já tem válvulas mais modernas que vão fazer esse trabalho de uma forma mais duradoura e podem persistir por muito mais tempo no coração do indivíduo. Então a gente está mexendo com o coração, não dá para brincar, né, pessoal? Então, ó, mostrando aqui uma foto de um coração normal e um coração, olha a diferença, aqui dá para a gente ver bem fácil. Olha o tamanho desse coração aqui, o coração normal. Olha a largura
desse coração aqui quando ele está com uma cardiomiopatia. O que é uma cardiomiopatia? É um problema na região muscular desse coração. Então, ele cresceu, ele está maior de tamanho. Isso aqui está fazendo com que ele fique mais rígido e dificulte todos os batimentos cardíacos, ok? As principais causas, o que pode acontecer? Pode ocorrer também quando a infecção ela afeta o miocárdio. Então, ó, tem lá os músculos cardíacos, ele foi infeccionado. Quando tem uma infecção que afeta ele, normalmente a gente pode ter também uma insuficiência cardíaca congestiva. Doenças cardíacas como cardiopatia congênita, defeitos congênitos estruturais, ataque cardíaco, valvulopatia, arritmia, isso tudo pode ocasionar em uma insuficiência cardíaca. Então, pessoal, a insuficiência cardíaca, de forma geral, é exatamente isso que a gente vem falando ao longo desse tempo que a gente está conversando aqui. O coração, ele tem uma função. Ele tem que bater, distribuir o sangue por todo o nosso corpo. À medida que ele não consegue desempenhar essa função da forma correta, a gente tem que realmente, ele não está desempenhando a função da forma correta, simplesmente eu não posso pegar e expulsar ele. Eu não posso, coração, você está demitido. Não é assim. Tá, em outras áreas é até um pouco mais fácil, mas no coração não dá para a gente fazer isso. Então, poxa, você não está fazendo a sua função direito, coração? Então, vamos tentar ajudar aqui. Por que você não está conseguindo fazer a função direito? Ah, senhor, você está com sobrepeso, então ajuda o meu lado. Perde um pouquinho de gordura, perde um pouquinho de peso e me ajuda aí. Então, essas causas, por exemplo, o indivíduo que já tenha tido uma outra cardiopatia que foi passada de pai para filho, se ele já tiver tido um ataque cardíaco prévio, se ele tiver algum problema na válvula e ele tiver uma válvula até mesmo artificial, ou até mesmo se ele tiver arritmia, se fizer uso de marca-passo, a probabilidade dele desenvolver essa insuficiência cardíaca é muito grande, tá? Então, além disso, a gente tem alguns sintomas, então a gente tem alguns sintomas aqui. Tosse, o aumento do perímetro abdominal, então o indivíduo, traduzindo, ele vai estar mais gordinho e a barriga dele vai estar gigantesca. Então, ó, quando há esse aumento, tem gente que diz, 1 metro de perímetro abdominal já aumenta o risco para doença cardiovascular. É verdade, professor? Sim, lógico que é, tá? Quanto maior, infelizmente, essa quantidade de gordura abdominal aqui, por mais que ela seja localizada, ou não, é porque ele toma muita cerveja e fica todo magrinho, mas com aquele buchinho, né, da cerveja. Isso tudo, pessoal, tem que ser realmente controlado para que o indivíduo não tenha nenhum risco de cardiopatia. Com isso, a gente tem aqui os sintomas, né? Por exemplo, dificuldade respiratória, através da dispneia, que pode ser de posição, ou quando ele fizer algum esforço noturno. O que é a dispneia? A gente já explicou para vocês. Essa dificuldade respiratória, a respiração não vem de uma forma tranquila. Isso pode acontecer só à noite, pode acontecer toda vez que faz um esforço, pode acontecer quando está deitado em determinada posição. Tá? Isso daí faz com que o coração ele não consiga bater na forma natural. Essa dificuldade na respiração é justamente ocasionada por isso, porque não há uma boa oxigenação para todas essas áreas. Tosse, né? Então o indivíduo que tosse muito, também o reflexo da tosse vai estar relacionado aí. Ele também pode ter inflamação nos pés, né? Os pés ficarem um pouquinho inflamados, inflamação no abdômen, aumento de peso. Então, o indivíduo que tiver um aumento de peso, aumento na quantidade de gordura, também pode ter graves problemas aí. Os sintomas, a gente tem pulsação, sensação de perceber os batimentos cardíacos, dificuldades para dormir, fadiga, desmaio, perda do apetite, indigestão, isso tudo aqui também vai estar ligado, ok? Então, pulsação, sensação de perceber os batimentos, dificuldade para dormir, fadiga ou desmaio, a perda do apetite, indigestão. Agora, pessoal, isso tudo aqui, se você tem esses sintomas, não quer dizer que necessariamente você tem um problema cardíaco. Por quê?
eles estão presentes em outras situações. Por exemplo, seu companheiro ou companheira terminou o relacionamento com você, seja um casamento, um namoro de muito tempo, namoro de pouco tempo, mas você ainda está apaixonado por ele. O que acontece? Pulsação, você sente seu coração um pouquinho mais forte? Sensação de perceber todos os batimentos cardíacos? Você consegue dormir? Você fica um pouco fadigado? Desmaio, talvez, se você quiser chamar a atenção dele, tá? Desmaio a gente exclui. Mas a fadiga? Perda do apetite? Quem vai conseguir comer quando o coração está machucado por um amor não correspondido? É difícil, não é, pessoal? Então, esses sintomas, eles podem estar presentes por uma questão de ansiedade, um pouquinho mais psicológica, ou também, realmente, eles podem ser indicativos de uma doença cardiovascular. Então, poxa, se eu não estou passando por nenhum problema e eu começo a ter esses sintomas, cardiologista. Ou eu estou em dúvida, cardiologista, clínico geral, alguém que possa dizer, seu problema não é no coração, ou seu problema é no coração, vamos tratar, tá bom? Isso tudo. Outros sintomas. Normalmente o indivíduo, ele tem uma diminuição na lucidez mental, na concentração dele, tá? Uma diminuição na produção de urina, ele vai produzir um pouco menos, necessidade de urinar à noite, então ele fica com muita necessidade de urinar à noite, muita náusea, vômito, edema do pulmão, requer uma atenção médica urgente, através de problemas, principalmente o edema do pulmão. Essa atenção médica, ela deve ser feita o mais rápido possível, porque o edema pulmonar ele pode gerar o óbito do paciente, ok? E aqui alguns sinais. Deixa eu mostrar aqui para vocês, trazer aqui da insuficiência cardíaca, mostrar um pouquinho, do coração, da diferença para que vocês entendam. Coração normal. Aqui eu tenho uma hipertrofia do ventrículo. Então, hipertrofia, hipertrofia muscular é um aumento na massa muscular, é um aumento no ganho na massa muscular. Beleza, beleza. Eu quero isso das minhas pernas, quero isso dos meus braços, quero isso. Beleza, a parte estética. No coração, eu não quero com hipertrofia não. Eu quero que ele trabalhe bem, mas ele seja atleta. Eu não quero ele todo bombadão lá, de jeito nenhum. Então, essa hipertrofia aqui, se a gente notar, olha aqui o tanto que a gente tem de músculo e olha aqui a quantidade de músculo. Vai deixar ele muito mais rígido, tá? Ou um ventrículo totalmente dilatado. Olha aqui o tamanho do ventrículo. Bem pouquinho músculo, ele está todo dilatado lá. Das duas formas, a gente também vai ter diminuição no fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo, ele não vai ficar contínuo de uma forma muito boa, de uma forma tranquila, tá? Então a gente com certeza vai ter problemas aí. Eu trouxe aqui edema nas pernas para que vocês possam ver, tá? Aqui duas situações, dois pacientes diferentes com edema nas pernas que podem ser indicativo, sim, de doença cardiovascular. Então, muito cuidado. Professor, eu passo muito tempo em pé, eu trabalho em pé, eu dou plantão, faço isso, independe. Eu trabalho num lugar que eu fico em pé o tempo todo, vai no angiologista, onde ele vai ver se precisa você colocar algumas meias de compressão para que ative a circulação, porque qualquer problema na circulação sanguínea pode fazer com que haja esse edema nas pernas. O edema nas pernas pode desencadear também uma crise de insuficiência, ok? Até porque ele pode ser um dos indicativos. Então, líquido ao redor do pulmão é um sinal. Ritmo cardíaco irregular. Então, ritmo que parece uma escola de samba. Também vai ser um problema, tá? Edema nas pernas, como eu falei para vocês. Os vasos dos corpos distendidos. Inflamação no fígado. Então, na região hepática lá começa a doer. E alguns ruídos cardíacos anormais. Quando é que a gente consegue observar isso? Médico com ausculta. Pega o estetoscópio, coloca lá
ele já sabe mais ou menos todo o barulho, né, que o coração faz, que o coração tem que fazer, e aí alguns ruídos que sejam anormais podem trazer alguns prejuízos. Então, o tratamento aqui, para mostrar para vocês, ó. Não pode fumar, dá preferência a uma dieta saudável, levantem as pernas para ativar a circulação, então muito cuidado, as pessoas que ficam muito tempo em pé, assim como eu aqui dando aula, eu acho que eu vou dar aula assim com as pernas para cima, o que é que vocês acham na próxima vez? Revisão, será que consigo? Cabeça para baixo não, tá? Mas pelo menos com as pernas para cima, botar um sofá aqui, vou dar essa dica pro pessoal. Bota um sofazão aqui, eu deito, ponho as pernas para cima, eu dou 50 aulas sem nem cansar. Brincadeira, né, pessoal? É injusto, vocês também iam querer deitar no sofá. Talvez não no mesmo, mas iam querer deitar no sofá. O tratamento: tomar os medicamentos seguindo as recomendações, limitar a ingestão de sal, pessoal. O sal para o coração é um vilão, tá? E é um vilão dos grandes. Por quê? O sal, ele pode desencadear já a hipertensão. O sal, ele vai facilitar muitas vezes um acúmulo um pouquinho maior até de líquido em regiões onde não deveria ter esse acúmulo. Então, tem que ter muito cuidado com o sal. A garganta acho que já está doendo, viu? Tomar só uma aguinha aqui. Permanecer ativo, né? Quando houver sobrepeso, tem que diminuir, tem que controlar a boca, tá? Através de dietas, exercícios físicos. Tratamento, normalmente, plano de exercício compatível com insuficiência cardíaca. Ah, eu tenho uma insuficiência cardíaca grave. Então, é lógico que o meu plano de exercícios, ele não vai, é grave, ela tem que ficar boa, mas não é por isso que eu tenho que fazer os exercícios dos Ultramans, não. Então, vai ser um grupo de exercício que eu vou fazer, ele vai explorar um pouquinho mais o meu coração, mas ele não vai comprometer. Ah, então, ele não vai colocar em risco o meu coração, vai ser muito mais tranquilo. O repouso é suficiente, tem que ter o repouso, depois dos exercícios, depois que se alimentar, os pés elevados para diminuir o inchaço, isso tudo aqui vai fazer parte do tratamento. Tá? Então, diminui todos esses inchaços para que ele possa melhorar do coração. E agora a gente vai entrar na nossa segunda etapa da aula, né? Então, ó, a nossa segunda etapa da aula, ateroesclerose. Certinho. O que é a ateroesclerose? Enfermidade localizada nas artérias, caracterizada pela existência de placas que obstruem os vasos, tá? Então, ó, enfermidade nas artérias, caracterizada por algumas placas que estão obstruindo os vasos. Composta de lipídios, células do músculo liso, tecido conectivo amorfo, a gente vai falar deles, tá? Para que vocês entendam um pouquinho melhor, e alguns restos celulares. Então, ateroesclerose, essa enfermidade nas artérias, tá? Então, aqui, ó, a aterosclerose, ela pode acontecer, só para que vocês entendam, deixa eu só aumentar aqui. Vou aumentar, depois eu diminuo, tá, pessoal? Só para vocês verem. Uma artéria com uma suboclusão. O que é uma suboclusão? Ela não está totalmente ocluída. O que é ocluída, professor? Ela não está obstruída. Ela não está toda fechada. Então, ela está subocluída. Então, ela está quase toda fechada. Beleza. E uma artéria normal? O sangue, ele vai fluir bem por uma artéria assim? Lógico que não. Tem um monte de obstáculos. E o que forma esses obstáculos? Os lipídios. Lipídios, professor, lembra, por favor, que eu não lembro não. As gorduras, né? Colesterol. Juntou ali, ó, pum, já era. Por isso que tem que controlar o colesterol. Vai lá no cardiologista, ele pede, eu quero ver o HDL, o LDL e tal, o bom, o ruim, vamos controlar. E aqui, a artéria normal, onde normalmente o fluxo sanguíneo, ele vai ficar ótimo aí. Então, reduzir aqui as 2 vezes, centralizar, acho que foram 3, né?
Beleza? Centralizar aqui a aula, vamos partir. Então, arteriosclerose, artéria coronária aqui normal e aqui a artéria coronária obstruída. Eu tenho um vídeo, né? Vamos pegar esse vídeo logo para facilitar para vocês. Tem vários vídeos de arteriosclerose, então vou mostrar logo esse. Isso do HDL e do LDL, né? Para formar a lesão lá. Então, ó, tá aí o vaso sanguíneo. Vocês conseguem ver em vermelho as células sanguíneas e aqui, ó, os lipídios, o colesterol. Daí vai formando uma plaquinha aqui. Tá vendo a plaquinha? Essa plaquinha o que que faz? Ela atrai cada vez mais. Atraiu, atraiu e daí ele vai inchando. Ele vai aderindo e vai inchando. Ele vai aderindo e vai inchando. É natural. Você vê aí, ó, só o colesterol. Aderindo em todos os vasos. Estão aderindo ali. Mas lá na frente, eles estão aderindo mais. Aqui, aderindo aqui. E daí, ó, já vai formando uma insuficiência geral. Daqui, ó, quando a gente chega nesse caminho, tudo aderido. E daí, ó, até as células sanguíneas começam a ter dificuldade para passar. Mas conseguiu passar. Vamos lá. O pouco que conseguiu, a gente já chega aqui, consegue observar toda essa região. Há um rompimento. No que há um rompimento, o que acontece? As células sanguíneas vão lá e tentam resolver. Quando tenta resolver, já forma o coágulo. Formou o coágulo, entope. Quando entope de vez, pessoal, infelizmente, já era. Ok? Então, o indivíduo ele vai ter grandes problemas. Precisa ser feito um cateterismo, onde vai chegar lá, vai tentar desobstruir essas artérias. Tá? Antes disso tudo, quando ele começa a ver que ele já está tendo um problema de aterosclerose, já vai tentando desobstruir para deixar mais tranquilo, controlando a dieta, vocês viram? Essa boa parte aí está girando em torno até mesmo da dieta para que ele não tenha nenhum tipo de problema em relação a isso, tá? As etiologias, as teorias, né? A gente tem a lipídica, proliferação celular devido à inflamação de baixo grau, como reação de aumento de uma filtração de proteínas e lipídios plasmáticos desde o sangue. Então aqui a teoria de que essa proliferação acontece por uma inflamação de baixo grau como reação dessa filtração. Então, ó, aderiu lá, inflamou, começa a formar o edema, ok? Esse edema vai fazer com que haja a impossibilidade da passagem de sangue. Tem a teoria da incrustação. O que acontece? Os trombos sanguíneos, compostos por plaquetas, fibrinas e leucócitos, esses estão relacionados com o quê? Com o processo de coagulação. Então, para que o indivíduo não fique sangrando o tempo todo, é formado um trombo. Tá? Então, o indivíduo ele teve um corte. Não foi lá suturar, não passou por nada. Mas parou de sangrar. Por quê? Porque formou um coágulo ali naquela região. Acho que eu já mostrei em vídeo para vocês. Formou o coágulo. Tá? Esse coágulo é chamado de trombo. O trombo vai ser composto por plaquetas, fibrinas e leucócitos. Eles começam a se acumular. Acumula, 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 acumula. Né? O crescimento vai dar lugar à formação de placa. Né? Cresceu, 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 formou a placa e daí a gente pega, né? Termina perdendo. Etiologia das teorias, a biogênica, que ela vai estar associada à participação ativa das células musculares lisas na parede arterial, e a gente tem a mutagênica. A mutagênica considera que a mutação de uma célula muscular lisa da parede arterial inicia as alterações morfológicas próprias da aterosclerose. Então, através de uma mutação, ocorre isso. Já a teoria biogênica fala que as células musculares lisas na parede arterial, elas terminam também tendo alguns problemas. A teoria bioquímica, que olha só o que ela fala. A bioquímica ela pressupõe a existência de alterações na permeabilidade do endotélio vascular responsável pela entrada no tecido arterial de lipoproteínas e outras substâncias plasmáticas. Né? Então, através de toda essa parte bioquímica, a formação da aterosclerose. Agora, me digam, pelo amor de Deus, professor,
Você vai cobrar essas teorias na prova? É lógico, senão ninguém entende. Brincadeira, pessoal. Não precisam se preocupar. Eu quero que vocês entendam, tá? A gente coloca isso tudo aqui para vocês verem. Poxa, realmente, eu quero que vocês raciocinem. O personagem principal aqui não sou eu. O principal personagem aqui são vocês. Quem vai trabalhar lá na ponta são vocês. Quem vai ter o diferencial de saber um pouquinho mais a fundo sobre cada uma dessas enfermidades são vocês. Não tenham dúvida, tá certo? Então, ó, a gente tem a teoria trombogênica, a formação de um trombo a nível do endotélio no interior da parede arterial, o início dos acontecimentos que vão estabelecer o acúmulo de lipídios e as alterações morfológicas próprias do processo, tá? A gente tem ainda a teoria hemodinâmica, a aterosclerose surge nas zonas segmentadas de pressão, lateral, reduzida, produzida pela força gerada pelo sangue. A gente vai ter a imunológica, olha pessoal, a imunológica como é? Sugere que a possibilidade de um dano alérgico. Então o indivíduo ele teve alergia a algum componente ali na parede arterial e ela iniciou a aterosclerose. Professor, o que é que você acredita? Eu acredito em mais de uma dessas teorias, em mais de uma dessas possibilidades. Essas teorias não vieram da cabeça de um pesquisador de forma aleatória. Elas foram colocadas sob diversas provas e cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, diz que acontece isso, isso, isso. Eu, particularmente, eu acho que pelo menos a maioria delas pode terminar fazendo com que haja a aterosclerose. A teoria mesenquimatosa indica que diversos fatores como hipertensão arterial, o estresse, diabetes, ocasionam uma aceleração no metabolismo do mesênquima e uma proliferação das células na parede arterial. Tá? A teoria infecciosa, infecções por vírus. Infecções por vírus alteram as células musculares lisas e o metabolismo celular dos lipídios, né? As gordurinhas, construindo assim um mecanismo que inicia a aterogênese. Se vocês prestarem atenção lá naquela imagem, naquele vídeo que a gente colocou, acontece tudo isso, né? Tudo isso de todas. Então vai lá, teve uma inflamação, daí começou a montar, e aí formou um lipídio, outro lipídio, outro lipídio, depois formou um trombo, teve um rompimento, né? E aí acumulou, interrompeu tudo, e o indivíduo vai ter uma insuficiência cardíaca, ele vai ter um infarto, ele vai ter diversos outros problemas relacionados à parada no fluxo sanguíneo. Ufa! Deixa eu falar aqui, fechar isso, mostrar mais outro vídeo da aterosclerose para que vocês vejam. Mais uma dessas teorias, então, ó. A gente observa aí, tá? A parede, o revestimento interno e o espaço aberto ali na frente. Então, a gente vê o sangue, daí começa a ter o colesterol, né? O colesterol se apresentou, começa a acumular ali, acumula nessas regiões da parede sanguínea, daí a gente já começa a ver essa diferença, essa intermitência, daqui ó, as estrias de gordura, lembra que a gente viu lá por dentro do vaso, aquele monte de estria de gordura que é formado, então tem essas estrias de gordura, que elas vão ganhando cada vez mais corpo, elas vão aumentando, elas vão deixando de ser estrias para ficarem um pouco mais unidas. Só tomar uma água aqui, tá? Olha, formando uma placa agora, não é mais estria. A placa vai crescendo, crescendo, formou uma cápsula já fibrosa ali para se defender. E olha o fluxo sanguíneo continuando. Agora olha a obstrução aqui. E aqui está passando lipídio, está passando todas as células sanguíneas, hemoglobina. Olha a camada aqui, ó, unindo toda. E pessoal, você acha que isso aqui é mais do que suficiente? De jeito nenhum. O coração sente e sente rápido, ok? Então o coração sente e sente
rápida aqui, mostrando a dor no peito, né? Bem legal essa imagem, eu gosto muito dela. Então, ó, mostrar aqui só a imagem para que vocês entendam isso tudo que a gente vem falando, até mesmo das teorias. Então, fluxo sanguíneo aqui e a placa aterosclerótica, né? Então, a quantidade sempre vai ser menor, é natural se eu tenho um orifício desse tamanho, vou passar uma quantidade de sangue, se eu interrompo, se eu deixo aqui interrompendo uma placa, por exemplo, a gente vai ter uma dificuldade muito maior, ok? Eliminar isso aqui. Vamos lá. Os fatores de risco. Obesidade, Então a gente tem aí um indivíduo que está obeso. É lógico que poxa, ele não ficou obeso do nada, porque obeso sem comer. Não, ficou obeso comendo. Algumas pessoas têm até uma tendência um pouco maior, não conseguem metabolizar, é muito mais fácil que fique. Mas tem gordura. Aumentou o colesterol? Provavelmente, Indivíduos que tenham pressão alta, hipertensão arterial, podem desenvolver sim aterosclerose. Então estão vendo aí, pressão alta, insuficiência cardíaca congestiva, pressão alta, aterosclerose, óbito também, né? Tabaco, meu Deus do céu, mais uma vez, a gente vai e volta, tá lá o cigarro, a gente podia evitar isso aí. Alterações lipídicas, né, nas gorduras que normalmente são ingeridas. Diabetes, indivíduos diabéticos também, indivíduos diabéticos pode ter certeza que eles também estão no grupo ali de maior risco. Álcool, beber é legal, tá, uma festa, beleza. Maneira, não fica assim não. O alcoolismo também, principalmente associado ao tabagismo, se o indivíduo ainda for obeso, meu Deus do céu, quantas possibilidades ele tem, olha o leque que ele está dando de possibilidades para ter um problema cardíaco, né? Normalmente, toda vez que a gente dá essa aula, tem alguém que se identificar porque eu tinha um parente que ele realmente era um pouquinho mais obeso, só queria comer algumas comidas que eram um pouco mais pesadas, bebia, o final de semana para ele começava na quarta-feira à noite, assistindo lá o futebol. Então, isso tudo com certeza vai influenciar na probabilidade de ter tanto a aterosclerose como também a insuficiência cardíaca. Alguns fatores hereditários, né? Então, se você tem um parente muito próximo que teve problema cardíaco, que tem problema cardíaco, também é considerado um fator de risco. Alterações hematológicas da mesma forma, alterações no sangue. Então, pessoal, outra coisa, prestem bastante atenção nessa aula, porque dificilmente, a nossa próxima aula é a revisão, dificilmente na revisão eu vou conseguir chegar nessa etapa aqui. A gente vai tentar falar de tudo, mas dificilmente eu vou conseguir chegar nessa parte de CC e aterosclerose. Como ela foi a última aula dada, eu realmente termino relaxando um pouco para que não cobre tanto de vocês, tá certo? Os hábitos de vida, né, do indivíduo, poxa, se eu fico lá, deitado, no sofá, comendo, controle remoto, também é lógico que vai aumentar a probabilidade de eu ficar mais obeso se eu não fizer exercício físico. Se eu tenho preguiça, por exemplo, de subir escada, se eu tenho uma padaria do lado de casa e eu vou querer pegar o carro para ir, ou se eu não vou comprar. Então, isso tudo, com certeza, também está relacionado a todos esses fatores de risco. Fatores de risco, as teorias todas a gente já passou, só tomar mais uma água. Aterosclerose é considerada uma resposta inflamatória crônica da parede arterial, arterial que, então não é uma palavra, deveria estar separado. Arterial que começa por alguma forma de lesão da célula endotelial, ok? Então, formou alguma inflamação ali e pronto, lesou, começou. A ruptura da placa produz uma trombose, aí sim, tá? A maioria das teorias, e as teorias mais aceitas, sempre falam isso. A ruptura da placa produz uma trombose oclusiva. A oclusão parcial dá lugar a uma angina ou infarto do miocárdio. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho
essa etapa aqui. Quanto tempo eu tenho, pessoal? Por favor. Então, ó. Aqui, a gente começa, ó. Eu tenho, logo no início, tenho aqui os vasos sanguíneos, né? E aqui as células. Daí, as células, elas começam a formar as estrias. Isso tudo aqui é assintomático, tá? Então, beleza. Formou as estrias. Daí, começou a junção, tá engordando, não é? Todas as células. Depois, fora da célula, começa a acumular um pouco mais. E aí vai formando a placa de lipídios. Isso tudo aqui, tá? Isso tudo aqui, normalmente o indivíduo, infelizmente, ele não sente. Até para que ele pudesse, né, tentar reverter o quanto antes esse quadro. Depois de um tempo, o que acontece? Aqui, ó, as formações das placas. E a formação da placa, daqui a pouco há um rompimento. Esse rompimento faz com que, poxa, rompeu ali o vaso, aquela região, e o que a gente tem que fazer? Não, vamos formar um coágulo. Só que ele vai formar um coágulo numa região que já está cheia de gordura. Formou o coágulo, infelizmente não passa mais sangue. Porque se eu corto e formo um coágulo aqui, o coágulo é justamente para o sangue não sair. Se eu corto lá dentro do vaso e formo um coágulo junto de uma placa de gordura, não vai passar sangue. Se essa placa de gordura ela não tiver totalmente formada, ainda tiver um pouco, o indivíduo ele vai ter aterosclerose, vai ter uma insuficiência cardíaca, porque não vai conseguir o fluxo sanguíneo normal, e vai começar a ter crises de angina. O que é angina? Angina é uma diminuição no fluxo natural, tá? Diminuiu o fluxo natural sanguíneo. Daí, normalmente, quando o indivíduo está com a crise de angina, o que é que ele toma? Um vasodilatador. Ele coloca o vasodilatador lá embaixo da língua, vai dilatar o vaso, aumentando o espaço para que o sangue continue percorrendo. Com esse aumento, e muitas vezes rompe o coágulo lá, ele continua tranquilo. Se depois passa por um cateterismo, ele pode até remover uma camada ali de gordura, tal, pode fazer algumas cirurgias que vai ajudar nisso daí, mas inicialmente numa crise de angina é isso. Quando a gente está diante do infarto, pessoal, já é um pouquinho diferente. Há essa mesma obstrução, só que não deixa passar nem um pouquinho do sangue. Então, no infarto, há uma interrupção nesse fluxo sanguíneo. Então, o indivíduo ele começa a sentir dor porque em algum lugar do corpo parou, né? Ah, pode ser nas pernas? Pode, por isso que as pernas, às vezes, elas terminam acumulando um pouco mais de linfa, de fluidos linfáticos, e elas ficam um pouquinho mais inchadas, tá? Mas, travou ali, em qualquer lugar dos nossos 100 mil quilômetros de vasos, parou, travou, não completa o ciclo cardiológico, a gente pode ter problemas sérios e aí sim, infarto agudo, o indivíduo vai entrar em parada e a gente já viu na aula passada tudo que a gente tem que fazer, ok? Tirar essa imagem. Manifestações clínicas. A cor violeta aqui representa um dano, até mesmo uma necrose, tá? No tecido cardíaco. Por quê? Não é para ele ficar roxo. É como se não teve o suprimento necessário de oxigênio ali, porque tinha uma aterosclerose, teve uma angina, ou sei lá, um infarto até, dependendo do tamanho dessa necrose, tá? E essa necrose, ela pode acontecer aqui, ó. O acúmulo de placa no vaso fez com que a nutrição de oxigênio dessa região do coração não fosse adequada. Nossa, professor, o coração que recebe tanto, e deveria, né, ter o seu funcionamento pleno. Daí, uma parte dessa, entre necrose e morre, não funciona. Vai chegar uma hora que o coração do indivíduo não vai conseguir compensar essa parte necrosada. Ou outras áreas vão necrosar e essa necrose dessas outras áreas podem realmente ocasionar até mesmo na morte do indivíduo, ok? Então aqui, ó,
manifestações clínicas, 3 formas clássicas de apresentação clínica na aterosclerose coronariana. Elas podem infarto do miocárdio, angina do peito ou, infelizmente, uma morte súbita de causa cardíaca, tá? Então, isso tudo também pode gerar grandes problemas. Aqui só para falar um pouquinho para que vocês entendam, angina do peito, né? Nas mulheres o sintoma é menos frequente, ela é um pouquinho mais frequente nos homens. Normalmente quem tem angina sabe que tem, já anda com vasodilatador, assim que faz um esforço um pouco maior ou tem qualquer tipo de problema, a própria angina desencadeada ali, ele já toma e ela vai melhorar, depois volta tudo ao normal, né? E ele não pode mais fazer esforço, não pode ter quaisquer tipos de problemas relacionados àquilo, porque senão aquela angina ela pode ficar cada vez mais constante, precisando até mesmo de uma internação, tá? Os fatores desencadeantes são vários. Se o indivíduo ficar com frio, por exemplo, ele pode ter uma crise de angina. Se ele fizer um esforço um pouquinho maior, se ele ficar estressado, eu tenho um parente bem próximo, que ele tem já 85 anos, ele já teve 7 safenas, 5 mamários, tem todos os problemas cardíacos que você imaginar. Mas pensa no senhor ansioso. Se eu digo, ó, eu vou passar na sua casa 2 horas da tarde, deu 2 em 1, eu não cheguei, ele tem uma crise de angina, que ele fica ansioso, fica preocupado porque não chegou, não porque pode ter acontecido alguma coisa comigo, mas porque marcou aquela hora e não chegou. São muitas coisas da idade. Pegou o caminho para sua casa, ele esqueceu o caminho, ele fica estressado com ele mesmo e daí, isso daí já desencadeia outra crise de angina. Acordou, queria comer, sei lá, um cuscuz com ovo. E daí tinha pão. E ele não queria pão, já fica estressado com isso, entendeu? Então, é bem diferente, né? Então tem que ter muito mais tato, tranquilidade, porque qualquer tipo de estresse, qualquer tipo de coisa pode desencadear uma crise de angina. Ok, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Ainda dá tempo, a gente ainda tem aula de revisão. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, deixem um recado para mim. Pode deixar lá no meu Instagram, não tem problema nenhum. Quem já deixou sabe que eu sempre estou respondendo a todos. Victor S. Cruz, tá? Victor S. Cruz, Cruz com Z. Vocês veem aí escrito meu nome. Deixem seu recado que vai ser um prazer conhecer até mesmo vocês um pouquinho mais de perto, tá bom? Então, nossa próxima aula de revisão, provavelmente a gente não vai falar sobre a insuficiência cardíaca congestiva e a aterosclerose, então assistam a aula de revisão. Se estão com dúvida, voltem para assistir essa aula, tá bom? Um grande beijo no coração de todos, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!